Olá, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li nesse dia 25 de junho de 2014 que me indignou profundamente. Nós acompanhamos de longe, assim como dá, a questão da guerra na Síria, que não acaba. E ouvimos muitos rumores de que o que está acontecendo lá é coisa muito diferente do que a mídia aqui no Brasil relata. E não é só a mídia aqui no Brasil que esconde o que verdadeiramente está acontecendo na Síria, mas nos Estados Unidos também não passa. E eu fiquei sabendo disso através de uma matéria que foi compartilhada pelo Júlio Severo, de um site americano, que mostra o senador Rand Paul fazendo uma denúncia de que o dinheiro dos contribuintes norte-americanos estão sendo usados para armar milícias islâmicas que estão matando, queimando templos, casas, violando mulheres e assassinando cristãos na Síria. E ele, na ocasião, colocou lá que os cristãos do Iraque, que temiam o governo xiita, que o governo americano ajudou a tomar o poder com a queda de Saddam, se refugiaram exatamente na Síria. Foram mais de 1 milhão de pessoas foi para a Síria, fugindo desse governo xiita que foi ao poder depois da queda do Saddam Hussein. Isso foi patrocinado pelo governo americano, do Bush. E agora, o governo americano de Obama está armando os rebeldes na Síria para lutar contra o Bashar el-Assad, mas na verdade essas milícias elas deixam até em segundo plano a luta contra o exército da Síria e entram em lugarejos, em cidades que são redutos cristãos e dizimam a população, violam as suas mulheres e decapitam os homens. E então os cristãos na Síria se perguntam como pode um país que foi construído nas bases da democracia e do cristianismo ter esse tipo de atitude e financiarem, gastarem milhões e milhões de dólares para, no fim, auxiliar a matança de cristãos. E isso não é sequer mencionado na grande mídia, seja nos Estados Unidos ou seja aqui no Brasil. Mas o que esse senador Rand Paul fez foi algo maravilhoso. Ele denunciou essa verdade publicamente e isso vai estar na descrição aqui desse vídeo para que você possa perceber, para que você possa conferir a realidade das coisas que eu estou falando aqui. Agora, o que me impressiona é que aqui no Brasil há uma gente que está falando coisas acerca do politicamente correto, e dentro dessas questões do politicamente correto, eles são favoráveis a que seja contrário que o pai dê uma palmada no filho, ou que a mãe corrija o seu filho com uma palmada, porque é um castigo físico. Eles também batalham para que os passarinhos, os gatos e os cachorros não sejam vítimas de maltrato. Mas, ao mesmo tempo, eles promovem a liberação da maconha, do homossexualismo, eles promovem o aborto, que é o assassinato das crianças
no ventre da mãe, que não tem nem como se defender, e apoiam os muçulmanos contra Israel, os muçulmanos que matam homossexuais e gays, porque o Islã não tolera de forma alguma o homossexualismo, e lá eles matam, né, eles apedrejam, matam, queimam, e não tem esse negócio lá no Islã, não, né? Eles matam mesmo. Mas aqui no Brasil, curiosamente, eles defendem os muçulmanos e perseguem os cristãos. Agora veja só que essa verdade, ela fica oculta. Ninguém sabe o que estão fazendo as milícias jihadistas islâmicas na Síria ou no Egito, né? No Egito, que agora recentemente o exército ele reprimiu a Irmandade Muçulmana, né? E o presidente lá tomou posse e decretou lá pena de morte a mais de 100 líderes da Irmandade Muçulmana e colocou marginalizou, né, a Irmandade Muçulmana. Por quê? Porque quando o presidente lá foi eleito muçulmano e começou a permitir que a Irmandade Muçulmana entrasse em lugares, queimasse igrejas, matasse cristãos, aí o exército tomou o poder novamente, tirou o Mursi lá da presidência e enquadrou a sociedade lá, a Irmandade Muçulmana, que estava matando e dizimando os cristãos, queimando igrejas, fazendo tudo isso. Agora, os Estados Unidos mandou John Kerry lá para condenar a pena de morte desses assassinos, né, e demonstrando ter uma grande compaixão e misericórdia com a Irmandade Muçulmana, mas de forma especial e controversa, eles fragorosamente ignoram o que a Irmandade Muçulmana fez no Egito. E aqui no Brasil, as notícias que nós temos não falam sobre as atrocidades que a Irmandade Muçulmana cometeu no Egito e nem como o exército entrou de forma positiva, né, para defender os cidadãos e o próprio Estado Democrático de Direito, porque ali eles tomaram poder para implementar a lei islâmica no Estado. Quer dizer, então aí não tem mais cristão, não tem mais ateu, não tem mais nem católico, espírita, seja lá o que for. Ali implantada a lei muçulmana no Egito, aí virou uma ditadura islâmica, conforme acontece em outros países lá no Oriente Médio. E isso que está acontecendo no Egito. Então agora os Estados Unidos são agentes para defender o muçulmano e o avanço do Islã, mesmo contra os cristãos que estão sendo assassinados e as igrejas que estão sendo queimadas, seja no Egito, seja na Síria, ou seja onde quer que for. E tudo isso com dinheiro do contribuinte americano, do cidadão americano. E o pior, que aqui no Brasil não se fala uma única letra acerca dessa tendência, dessa ação da política externa americana, e muito menos, né, não se fala uma letra acerca do que ocorre na política internacional de forma verdadeira e veraz. Aqui continua uma cortina de fumaça, de conto de fadas e de mentiras do politicamente correto para enganar trouxa e para inglês ver. Então eu quero deixar aqui a minha repulsa quanto à posição da mídia que não só ignora solenemente a mortandade de cristãos, a perseguição de cristãos, como propaga essa grande mentira do politicamente correto, defendendo passarinhos, gatos
e criança de palmada, enquanto instaura o aborto e enquanto permite que haja mortandade de cristãos em outros lugares. Eu quero dizer que isso, se eles pudessem, tivessem condições, estariam fazendo aqui. Mas aqui não conseguem, não fazem, porque a maioria é cristã, acredita em Deus, é católico, evangélico, e por isso eles estão somente querendo criminalizar e colocar na cadeia. E por isso há essa movimentação toda. Então, povo brasileiro, vamos acordar, vamos pesquisar a verdade acerca do que está acontecendo no mundo e vamos perceber de fato o que está acontecendo no Brasil. Abram os olhos, porque o que está acontecendo é isso. E essa é a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Vamos orar por essa situação, para que Deus intervenha na Síria, intervenha verdadeiramente no Egito e intervenha aqui no Brasil, evitando que essa mentira fique em oculto e que a igreja aqui possa um dia passar por perto desse sufoco que está passando a igreja lá no Oriente Médio, no Egito e na Síria. E também, por que não dizer, também nos Estados Unidos, porque lá o dinheiro dele está sendo usado para ajudar assassinos de cristãos e queimar igrejas, numa prova da completa intolerância dessa religião lá fora. Aqui eles querem que sejamos tolerantes, mas lá eles são assassinos e matadores de cristãos. Essa é a verdade. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém.